Meus irmãos, paz a todos. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falarmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus e da nossa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita. Antes, porém, de qualquer trabalho, devemos pedir auxílio aos amigos espirituais que nos auxiliem neste momento de nossa conversa. Assim, Mestre amado Jesus, Pai amantíssimo, fortalece-nos, Senhor, em espírito. Dai-nos, Senhor, iluminação. Dai-nos, Senhor, discernimento. Ilumina, Senhor, em nossas mentes com vossos ensinamentos, para que possamos cada dia palmilharmos passo a passo, nem que seja 1 milímetro por dia, no caminho da iluminação espiritual nossa e dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, todos que nesse momento sofrem. Que todos sejam acalentados, que permaneçam no aconchego de vossos braços amorosos e misericordiosos. Sê conosco, Senhor, agora sim. Assim seja. Bem, meus irmãos, estamos aqui para mais uma conversa, né? Agradecemos ao Centro Espírita Sagrada Família, que nos convidou para falarmos um pouco sobre este livro maravilhoso de Caibá Schurter. Já falamos de um capítulo e agora retornamos para falar de outro capítulo. Vida e Ato dos Apóstolos. Então, que possamos unir, né, nossos pensamentos, todos nós, de todas as casas espíritas, deste país, desse amado, né, nosso amado Brasil, e de tantas casas espíritas que já estão espalhadas por todo o globo. Que possamos unir os nossos pensamentos em uma única vontade, em um único intuito, que seja esclarecer as criaturas, tirar as criaturas da escuridão, da ignorância. Hoje, o que mais nos perturba, hoje, o que mais nos tolhe, o que mais nos limita é a ignorância. Ignorar é você desconhecer, é você não saber. Então, o Livro dos Espíritos nos esclarece que quando nós conseguimos iluminar uma alma, quando nós conseguimos retirar um espírito da ignorância, o universo se abre para novos horizontes, para esta criatura, para nós e para a humanidade. Porque quando você desconhece, você erra com mais facilidade. Você é levado com mais facilidade pelas ilusões, ou como os hindus dizem, né? Por Maya, que é a deusa da ilusão. E hoje nós vivemos em uma sociedade muito iludida. Iludida com tudo, principalmente pela materialidade. E quando nós vencemos a ignorância, nós também estamos vencendo a materialidade e a materialização dessas criaturas. Então, que possamos permanecer firmes neste propósito de esclarecimento das pessoas, esclarecimento da humanidade, para que todos nós juntos possamos crescer espiritualmente, para que todos nós juntos possamos chegar até o plano espiritual de cabeça erguida, diante de nossos anjos guardiões, diante dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais,
com a consciência tranquila de que fizemos o máximo que podíamos fazer por essas criaturas. O Mestre Jesus deu o exemplo maior quando esteve encarnado conosco, nos provando que, mesmo sob esta couraça, né, sob esse escafandro, que é o corpo físico, né, os espíritos iluminados se refere ao corpo físico no escafandro. O que é o escafandro? É aquela roupa que o mergulhador usa para poder ir nas profundidades. É uma roupa que, embora ajude, auxilie ao mergulhador a descer, né, e lhe proteger das pressões externas e internas ao corpo físico, ao mesmo tempo ele limita. Então, o corpo, para nós, espíritos, é como escafandro. Nos auxilia no processo reencarnatório, mas também nos limita. Limita a nossa ação de espírito. Porque nós não podemos fazer tudo, nem colocar para fora todo o nosso potencial. Mas não nos limitaremos ao corpo físico. E muito menos nos limitaremos com a maldade, a perversidade, a enfermidade dos nossos irmãos, que ainda permeiam pelos caminhos obscuros do processo evolutivo. Não nos limitaremos e faremos o nosso possível, porque o impossível é com Deus. Então, conseguiremos o impossível quando estivermos caminhando para a paz com Deus. Porque para Deus nada é impossível. E o Mestre Jesus nos garantiu, somos deuses. Relativos, é verdade, que Deus Supremo só o Pai Celestial, mas somos deuses. E na condição de deuses, herdeiros do Pai Celestial, nós podemos muita coisa. Nós não deveremos pôr limites a nós, desde quando o nosso pensamento seja crescimento espiritual na humanidade. Então, vamos lá. Neste capítulo, A Vida e Atos dos Apóstolos, nós vamos estudar Pedro cura Anéias, né? E neste livro, Caiba Schutel, o que é que ele fala? Ele fala sobre exatamente vida e atos dos apóstolos. Muitas vezes nós pensamos que os apóstolos foram espíritos iluminados, né? Evoluídos. Espíritos que o Mestre Jesus apontou o dedo e disse, venha, e eles simplesmente largaram tudo e seguiram o Mestre Jesus, e dali para frente tiveram uma vida de mar de rosas. Mas não é bem assim. O Mestre Jesus é o Cristo. Cristo é uma condição chamada de crística, né? Está acima dos anjos, né? Está acima de todo o processo evolutivo. Então, o Cristo, quando ele encarnou, ele poderia ter escolhido ou solicitado que os seus irmãos também cristos, né, de outros orbes, viessem com ele para a implantação do evangelho entre nós. Mas não. Ele escolheu criaturas limitadas como nós. Escolheu homens simples como nós, para que nós nos espelhássemos nessas criaturas. Porque hoje, quando nós falamos de Jesus e que devemos seguir os seus passos, algumas pessoas dizem, como que eu vou seguir Jesus? Jesus é filho de Deus. Então, ele trouxe para perto dele homens, criaturas humanas, com todas as suas
imperfeições, como nós. E se formos reparar, cada um dos apóstolos que o Mestre Jesus chamou tem um perfil, uma personalidade da humanidade. Então, nós temos aquele que é ligado às materialidades, nós temos aquele que prima pela força bruta, né? É rústico, que acredita que pela força, né, do físico, dos músculos, vai resolver as coisas. Nós temos aquele que é médico, nós temos aquele que lida do dinheiro, né? Cobrador, que trabalha, né? Contador, que trabalhava com moedas à época. Temos adolescentes, no caso de João, que era adolescente já, caminhando para a juventude. E nós temos várias faces, várias personalidades que, ao se aproximar daquele ser angelical, aquele sol que estava entre eles, nos ensina que é possível. Se aqueles homens simples da população puderam estar com o Mestre Jesus e muitos, alguns deles, fazerem algumas coisas que o Mestre Jesus fazia, então, para nós, o que é que vai ser impossível? Nada. Então, este livro vem trazendo passagens dos evangelhos, dos atos desses homens que, simples como nós, conseguiram dar um upgrade no seu processo evolutivo. Conseguiram dar passos no processo evolutivo. E não é motivo da nossa conversa de hoje, mas a gente sabe que alguns deslizaram na hora do testemunho. Mas quem de nós, muitas vezes, não desliza na hora do testemunho? Na hora em que somos chamados a comprovar a nossa fé. Então, até nisso, o Mestre nos dá os ensinamentos. Pedro, quando renegou o Mestre 3 vezes. Judas, quando não suportou o próprio ato de traição e tirou a vida. E outros tantos que, no momento em que o Mestre Jesus é preso, sentem medo e vão se evadir do local e deixam ele sozinho. Tudo isso, meus irmãos, para nos ensinar que nós somos assim. Fomos criados simples e ignorantes pelo Pai Celestial. Mas todos nós iguaizinhos, amados por Deus da mesma forma. E com virtudes e defeitos. Virtudes que precisam ser mais exploradas, que precisam ser mais mostradas. E defeitos que precisam ser transformados. Porque no dizer de Joana de Ângeles, hábitos todos nós temos. Se não temos hábitos bons, temos hábitos maus. Então, o que é que nós devemos fazer? Substituir os atos equivocados e os hábitos errôneos por atitudes e hábitos positivos. Mas vamos lá. Pedro cura a Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitam em Lídia. Achou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te sara. Levanta-te e faz a tua cama. Ele logo se levantou. Viraram-no todos os que moravam em Lídia. Viram-no todos que moravam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Isso está nos Evangelhos, né? Capítulo 9, versículos 32 a 35. Quando a gente vai falar sobre Pedro cura Enéas,
nós vamos falar de um tema extremamente interessante, que são as curas espirituais. E aqui nós vemos na passagem, reparem que Pedro fala a Enéas que Jesus Cristo é que vai sará-lo. Por quê? Porque os apóstolos, depois de um tempo, eles compreenderam que não eram eles que produziam os fenômenos ou os prodígios, que eles eram instrumentos da lei, instrumentos do Pai, instrumentos do universo, para que as leis, principalmente a lei de ação e reação, ela pudesse se fazer presente na vida de todas as criaturas. Então, Pedro teve uma transformação tão acentuada daquele homem rude que o mestre encontrou na praia, pescador, acostumado ao trabalho braçal, acostumado às intempéries, chuva, sol em excessivo, tempos de fartura, tempos de escassez, aquele homem rude, que quando ele tem o seu primeiro encontro com o Mestre Jesus, que o Mestre olha no olho dele e ele se sente aprisionado por aquele olhar. E os relatos dos Espíritos nos dizem que naquele momento em que Pedro se encontra com o Mestre Jesus, ele diz que jamais ele será a mesma criatura. E assim ocorre também conosco. Quando aceitamos verdadeiramente os ensinamentos do Evangelho, quando escolhemos trilhar pelos ensinamentos do Mestre Jesus, não somos mais as mesmas criaturas. Emmanuel tem uma mensagem no Fonte Viva que ele diz assim: o amor do Cristo nos constrange. O que é que ele quer dizer com isso? A partir do momento que nós vamos aprendendo, internalizando e exercitando os ensinamentos do Evangelho, o amor do Cristo nos constrange. Porque todo lugar onde nós estivermos, as marcas do Cristo se apresentarão em nós. O que são essas marcas? O dever, o senso de moral, o senso de conduta correta, a indulgência que nós temos com os nossos semelhantes e, acima de tudo, meus irmãos, a misericórdia que nós passamos a ver o nosso semelhante. Misericórdia que é diferente de pena. Pena é um sentimento improfícuo. O que é isso? É um sentimento vazio. Pena, você olha a criatura, diz, oh, coitado, e passa adiante, e não faz nada por aquela criatura. E, além de ser um pensamento egoísta e achar que Deus é injusto. Ó, coitado. Esse coitado, eu estou dizendo no íntimo que ele não merecia estar passando por aquilo. E nós, espíritas, sabemos que nada acontece por acaso. Não cai uma folhinha da árvore que não seja pela vontade de Deus. Então, a misericórdia não. Eu passo por aquele semelhante e sinto em mim a dor daquela criatura. E penso, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudá-lo, para tirá-lo daquela situação. Se eu não posso tirar fisicamente, se eu não posso interferir fisicamente, mas eu posso, ao menos em espírito, fazer uma prece sentida ao Pai Celestial, que de alguma forma ajude aquela criatura, porque neste momento eu estou impossibilitada de ajudar. E ajuda a ver, meus irmãos. Então, Pedro diz que é Jesus que vai curá-lo, que é Jesus que vai tirá-lo daquela situação. Veja que ele vivia há 8 anos como um paralítico. Então, não era pouco tempo. E as pessoas ao redor também sabiam disso. E Pedro já estava num processo de mudança como espírito tal, que ele já imprimia, ou conseguia juntar em si as forças universais, o fluido cósmico universal, para ser instrumento do Mestre Jesus. Nós vamos adiante.
as curas e a ciência espírita, ou o que é que a gente entende como cura. A faculdade de curar por influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício. Mas a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, é a mais rara e o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. O que é que a gente tem aqui? No momento em que Pedro olha para o homem, né, e diz, e apenas através das suas palavras e da emanação do fluido que sai do seu corpo, aquele homem instantaneamente é curado. O que é que o texto quer dizer? A faculdade de curar por influência fluídica é comum. O que é por influência fluídica? Através do passe magnético, através das vibrações mentais, emissões de fluidos à distância ou não. Então, nós podemos fazer isso e podemos fazer isso. E aí, o que é que acontece nesse momento? Uma união do plano espiritual com o plano material. Dos espíritos desencarnados, trabalhadores da Seara do Cristo, para os espíritos encarnados, trabalhadores da Seara do Cristo. Uma união de fluidos, fluido cósmico universal, onde todos nós estamos mergulhados, fluido animal, ou a bioenergia que todos nós encarnados temos, os fluidos dos vegetais, né? Os diversos tipos de fluidos que estão emanando no ar, na atmosfera em que nós estamos inseridos. E aí os espíritos compõem todo esse arcabouço para transmitir àquela pessoa que no momento está solicitando a cura. Foram vistos em diversas épocas e quase entre todos os povos, indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, viram-se vários exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada. Uma vez que essa espécie de cura repousa sobre um princípio natural e que o poder de operá-las não é privilégio e que elas não saem da natureza e nada tem de miraculosa. Então, as curas feitas pelo Mestre Jesus, por seus apóstolos e por tantos outros espíritos encarnados e desencarnados que nós observamos ao longo da história, não é derrogação da lei de Deus. E onde é que nós aprendemos isso? No livro A Gênese da Codificação, né? Dentro do Pentateuco da doutrina espírita, dos cinco livros que nós temos, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. A Gênese vai explicar os milagres de Jesus. E Kardec, junto com os espíritos que trouxeram a codificação, vão nos explicar que não é nenhuma derrogação da lei, porque Jesus não veio derrogar a lei. Ele veio dar o quê? Procedimento a essa lei. Então, ele não ia derrogar essa lei. Então, o que ele faz é só o quê? Comunhão desses fluidos, manipulação desses fluidos. Quem conhece um pouquinho de química orgânica e inorgânica, sabe que tudo que existe no universo vem da combinação de átomos. E os principais átomos, hidrogênio, oxigênio, né? E outros que nós temos na tabela periódica, a combinação desses átomos é que faz tudo que nós estamos vendo. Basta um átomo estar numa posição diferente que já forma um novo elemento. Então, o Mestre Jesus, que já existia antes da formação desse planeta, porque ele é o governador do nosso planeta, então ele só precisava pegar esses fluidos e movimentá-los para modificar o status quo daquele corpo, ou seja, modificar as células, acelerar o processo de cicatrização, modificar, transformar células doentes em células sadias. Então, Mestre Jesus é mestre nisso, e os médiuns de cura não sabem o mecanismo, mas têm em si
o que é primordial para esse tipo de mediunidade, que é amor ao semelhante, amor ao próximo, vontade de doar-se. E, lógico, pela doutrina dos espíritos, o que? O merecimento, não é, meus irmãos? É necessário que a pessoa que está para ser curada tenha o merecimento. Então, a combinação, a vontade de Deus, que sejamos felizes sempre, a vontade do médium ou do intermediário para ajudar aquela pessoa doente e o merecimento daquela criatura. Combina-se tudo isto e ocorre a cura. Quando não ocorre, é porque algum desses pontos não estão presentes. E quase sempre é o demérito, né, daquela criatura que ainda não está preparada para a cura. Um dos principais característicos ou características dos apóstolos era a cura de enfermos. Pedro possuía esse dom em alta escala. As curas espirituais produziam grande contribuição para a conversão dos incrédulos. Não só era o enfermo curado que se convertia, mas todos os que tinham seguro conhecimento do caso. O que Caiba Schurter está dizendo aqui nesse momento? Pedro, a escala evolutiva de Pedro, daquele homem rude, encontrado na praia pelo mestre Jesus, a sua negação, o despertar depois da negação, e aí a partir do momento em que ele se entrega completamente ao trabalho de divulgação do evangelho. E como ele preferia, ele não gostava de falar, né? Ele preferia os atos. E o principal ato de conversão dele para com as criaturas era o quê? As curas espirituais. Porque o gesto vale mais que 1000 palavras. Então, no momento em que ele curava alguém, principalmente quando era conhecido da região, não só aquela pessoa era convertida, quer dizer, aceitava Jesus, compreendia que Jesus era o Filho de Deus, não só aquela pessoa se era convertido, mas todos aqueles que estavam ao redor e que viviam com aquela pessoa. Porque era inevitável. Vejam Enéas. Enéas tinha 7 anos que estava sob o catre, que estava paralisado, paralítico. Então, as pessoas de sua casa, os vizinhos, todos que o conheciam sabiam que ele já estava há anos naquele processo. Então, no momento em que Pedro cura ele em nome de Jesus, ele, lógico, se entrega à doutrina e aqueles que estão do lado, porque quem vai contrariar aquilo que é óbvio? E muitos diziam, né, que o mestre Jesus, ele era louco, que ele era um falso profeta, mas a gente vê nesse próprio livro de Caiba Schurter como é que ele poderia ser tudo isso se não fosse, ou não, como é que ele poderia fazer tudo isto, todas essas curas, todas essas transformações, se não viesse do próprio Pai Celestial. Então, não só era o enfermo curado que se convertia, mas todos os que tinham seguro conhecimento do caso. Então, às vezes, as potestades, né, os grandes poderosos da época, queriam abafar essas histórias, mas não tinha como, porque era a transmissão boca a boca. O ensinamento, à época, as pessoas eram quase todas analfabetas. Dentre os discípulos, poucos sabiam escrever, né? Só o que era escriba, o médico, que sabia escrever, mas a esmagadora maioria das pessoas eram analfabetas. Então, os ensinamentos eram passados o quê? Boca ouvido, boca ouvido. E as histórias eram contadas e passadas de geração a geração. E esses irmãos que presenciaram esses milagres, essas curas, e não eram poucas, meus irmãos. Tem relatos
de Caiba Schutel, Emmanuel, Joana de Ângeles, que diz que Pedro chegou a uma condição espiritual tal que, próximo do fim da sua vida, ele não precisava mais impor as mãos para curar. Bastava a sombra de Pedro para as pessoas serem curadas. Então, quando sabiam que ele ia passar por determinada cidade, os doentes, os enfermos ficavam ao largo, né, da estrada. Então, à medida em que ele ia passando e a sua sombra ia sendo projetada por cima das pessoas, as pessoas iam sendo curadas. Tal potencial vibratório desse espírito. Aqui no nosso país, né, no Brasil, nós tivemos um espírito muito próximo disso, que foi o nosso amado Chico Xavier. A aura de Chico Xavier, a vibração, né, da sua aura, a aura é o somatório, né, das vibrações, né, que formam um halo ao redor do nosso corpo, né, a nossa psicosfera, psico de mente, esfera de ciclo, né? Então, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós emitimos, aquilo que nós desejamos, né? Verbera, né? Sai de nossa mente, nosso pensamento e se espalha ao redor de nós. Forma a nossa aura vibratória. Então, o André Luiz, principalmente, diz que a aura vibratória de algumas pessoas fica bem circunscrita, bem próxima ao seu corpo físico, mas outros não. E já conseguem elevação espiritual, essa aura ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. E quanto mais elevado é o espírito, mais essa irradiação, essa aura se expande. E que a de Chico Xavier ganhava quilômetros. Já foi medido a época em que Chico estava ainda encarnado entre nós, foi medida a aura vibratória de Chico. E tinham alguns metros, chegava a uma distância inimaginável. E as pessoas, quando iam visitar Chico, quando chegava na porta do centro, que era comprido, né, já sentia aquela vibração de paz e de amor. E que às vezes as pessoas queriam até se exasperar, ficar nervosa, mas não conseguiam. Por quê? Porque o bem sempre vai vencer o mal. Porque o positivo vai sempre sobrepujar o negativo. Então, quando nós vibramos no bem, quando nós vibramos no amor, essa energia ela vai se expandindo. E as pessoas, mesmo que não queiram, sentem sim a diferença de vibração. Mas vamos lá, não é? Então, dotados de faculdades magnéticas e ainda auxiliado pelos espíritos que constituem a falange do Consolador, que agiu em nome de Jesus, Pedro fez inúmeras conversões, mas por meio de curas do que mesmo pela palavra. É que a cura é um fato que toca logo o coração, o sentimento, mais fácil de percepção do que a palavra, que precisa passar pelo cérebro e atravessar o crivo do entendimento. Vejam, Pedro, né, fez inúmeras conversões através da cura. Por quê, meus irmãos? Imagine nós que temos um filho doente, né? Que já levamos a todos os médicos, já tentamos fazer todos os tratamentos, já gastamos dinheiro, tempo, recurso, desgaste físico. Os médicos já desenganaram, disseram, não, seu filho, seu parente, sua mãe, seu pai vai morrer. É assim que dizem, né? Vai morrer. Quem sabe que ninguém morre, né? É um desenlace, uma passagem. Mas ainda assim a gente não quer. Nós queremos a melhora física do nosso ente querido. E aí chega alguém e olha para esse nosso ente querido amado. Estende a mão ou não, apenas lança ali um olhar de amor, de abnegação. Diz, ó Senhor, se for de tua vontade, restabelece o equilíbrio físico desta criatura. E aí a pessoa é curada. Imagine nós, no lugar de uma mãe, de um pai,
de um avô, de uma avó, né? De um cuidador, e ver aquela pessoa a olhos vistos, instantaneamente, né? Se curar daquela enfermidade que às vezes vem há anos e anos e anos se arrastando, com dores, sofrimentos, para aquela pessoa e para todos que estão ao seu redor, né? A pessoa só não se convence se realmente não quiser, porque ainda tem os incrédulos, mas são poucos. Por quê? Porque, como ele diz aqui, ó, inúmeras conversões por meio de curas, mais do que pelas palavras, porque cura é o fato que toca o coração. Eu não tenho o que dizer, porque através da palavra, através da explanação do evangelho, pode-se haver questionamentos. Eu estou falando agora com os irmãos. Os irmãos podem e devem questionar aquilo que nós estamos conversando. Agora, no momento que você presencia uma cura espiritual, quando você tem histórico de curas espirituais, não tem argumento, porque são os fatos. Na cura do cego de Jericó, que a gente falou da última vez, os fariseus e os escribas questionaram ele. Ele fez: eu não sei como Cristo fez isso. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Esse é o fato. Então, eu creio que ele é filho de Deus. Por quê? Porque nenhum outro faria isso que ele fez. Compreenderam, meus irmãos? Então, essas palavras do cego de Jericó é fortíssima e provavelmente são palavras de todas essas criaturas que foram curadas por Pedro, por outros apóstolos do Cristo, pelo próprio Cristo, e são curadas até hoje por emissários do plano espiritual. Aqui, ó, faculdades magnéticas com auxílio dos espíritos que constituem a falange do Consolador. É o magnetismo pessoal, como a gente falou, através do fluido animal, magnetismo espiritual, vindo, né, a ramificação ou divisões do fluido cósmico universal, o qual todos nós estamos mergulhados. Vamos lá. É também pelo bem que faz o Espiritismo, prova a missão providencial, cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as enfermidades morais. E aí estão os maiores prodígios por quais ele se afirma. Principal função da doutrina dos espíritos é a cura espiritual. É a transformação da criatura. Nós, através do amor, da abnegação, da vontade de doar-se, conseguimos, pela misericórdia de Deus e pela vontade do Pai, promover algumas curas físicas, sim. Mas, principalmente, o que devemos buscar é a transformação moral daquela criatura. Haja vista que toda vez que o Mestre Jesus curava, o que é que ele dizia para as pessoas? Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, é lógico que algumas das pessoas que o mestre curaram, ou até mesmo os apóstolos curaram, 100% das pessoas se tornaram seus discípulos? Não. Por quê? Porque todos nós temos livre arbítrio, livre escolha. Somos livres para semear o que quisermos na nossa estrada evolutiva. Agora, a colheita, ela é obrigatória. Podemos semear o que a gente quiser, mas vamos colher igualmente aquilo que nós semeamos. É a lei de ação e reação, uma das leis físicas, materiais, e lei universal. Está lá no Livro dos Espíritos. Uma das principais leis de Deus, a lei de causa e efeito. No plano material, lei de ação e reação, terceira lei de Newton. Certo? Então, ocorre essas curas físicas pela vontade de Deus, para que haja realmente conversões, né? Para que as pessoas despertem de que há alguma coisa além do campo material. Eu não sou só esse corpo físico, eu não sou só essa matéria física, eu sou espírito, estou utilizando um corpo físico.
para o meu processo evolutivo, para o meu processo reencarnatório. Acho que daqui a pouquinho eu vou voltar para o plano espiritual. Então, eu preciso curar as minhas chagas espirituais, vencer as minhas imperfeições morais, me tornar cada dia uma pessoa melhor. Como diz Emmanuel, modifique-se, nem que seja 1 milímetro por dia. Nós modificarmos 1 milímetro por dia, no fim de um ano de 365 dias, quantos centímetros nós não teremos mudado? Ao fim de 10 anos, quantos metros, quilômetros nós não teremos mudado? Ao fim de uma encarnação, quanto nós não teremos mudado? Então, esse é o principal objetivo. Seus adeptos mais sinceros não são aqueles que foram feridos pela visão dos fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pela consolação. Então, para essas pessoas, quando estão em extrema dor, extremo sofrimento, com um câncer, com uma doença incurável, não é? Para elas, não é o fenômeno que importa, não é como foi que ele impôs as mãos e fulano de tal foi curado, não é isso que importa, não. Importa é que, de alguma forma, isto foi feito. E se isso foi feito de alguma forma e não há uma explicação material, só pode ser uma explicação espiritual. E é atrás dessa explicação espiritual que eu vou. E se para isso eu preciso, para chegar às altiplanuras, eu preciso modificar-me, tornar-me uma pessoa melhor, então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Me tornar uma nova criatura. Vamos lá. O amor opera milagres, ao passo que a sabedoria é tardia em sua ação. Enéas, cujos nervos se achavam entrevados, tendo recebido os fluidos vitalizantes de que necessitava para pô-los em ação, à voz de Pedro, ergueu-se e ficou são. Então, ó, o amor opera milagres. E aí nós nos lembramos da carta de Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos santos, se não houver amor, de nada. Sou como o sino que produz, né, barulhos, né? Soa só, produz barulho. Por quê? Porque o amor que cobre a multidão de pecados, o amor é quem justifica nós estarmos aqui. Porque nós vivemos pelo halo espiritual de Deus, pela emanação do amor de Deus. Este planeta Terra existe pela emanação do amor do Mestre Jesus. Quem estudou o livro Exilados do Capela ou A Caminho da Luz de Emmanuel, sabe que Jesus amou tanto esse planeta que aceitou para reencarnar aqui espíritos degradados de outro planeta. Recebeu-os amorosamente para que esses espíritos, mesmo carentes, mesmo necessitados, pudessem ajudar o planeta na época em que ele estava no processo primitivo, para que saísse da era primitiva e fosse para a era de provas e expiações. E agora, novamente, pelo halo amoroso do Mestre Jesus, nós estamos passando por outra transformação, por outra fase. E nós precisamos estar felizes, meus irmãos, pelo momento que nós estamos passando. Nada de tristeza, nada de revolta. Nós estamos na melhor fase do nosso planeta. Nós temos dores, temos sofrimentos, sim. Curas estão sendo solicitadas em todos os cantos do globo, sim. Curas físicas, principalmente porque é o que impressiona os olhos, mas, acima de tudo, curas espirituais. Com esse processo de pandemia que nós estamos passando, muitos nossos irmãos desencarnaram, é fato. Voltaram para a sua casa espiritual, não morreram, não. Voltaram para a verdadeira casa, que é a casa espiritual. E os que estão aqui, nós que permanecemos encarnados, temos a missão de promover a cura espiritual, a transformação espiritual, o despertar da consciência.
como diz Joana de Ângeles, né? Nós temos 5 níveis de consciência. Estamos ainda nos primeiros níveis, nos níveis ainda primitivos, sensoriais. Nós somos mais sensação do que sentimento. Está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O homem no início só tinha instinto, mais trabalhado tem sensações, mais desenvolvido tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lei de amor. Então, quando o Espírito fala nesta lei de amor, é o despertar da consciência em nós. Que consciência? De que somos espíritos. Somos luz. Porque Deus é luz. Somos amor, porque Deus é amor, no dizer de João, o apóstolo. Então, o amor opera milagres. Não os milagres que derrogam as leis de Deus, que a gente já viu que não existe milagre, não existe derrogação da lei de Deus. Nem os apóstolos, nem Jesus faziam nada contra as leis. Eles só trabalhavam as leis naturais para beneficiar a criatura. O que ele diz aqui que o amor opera milagres é no sentido da palavra de que opera o impossível. Leiam, meus irmãos, o livro Confissões de Santo Agostinho. Ele conta como ele era antes e depois da conversão ao cristianismo. Santo Agostinho, né, era pervertido, tinha uma vida dissoluta, né? Ele pertencia a uma linha filosófica em que dizia que você tem que experimentar tudo, era a linha das sensações. Então, você tem que absorver todos os prazeres, porque você só tinha uma única vida, então você tinha que aproveitar tudo. E ele mergulhou de cabeça nesse princípio, e ele tinha que experimentar todas as sensações, até o momento em que ele assistiu um sermão falando sobre o cristianismo, sobre Jesus. E a mãe dele era católica. E a mãe dele, todos os dias, orava a Deus e a Jesus pela conversão de Agostinho. Até que ela conseguiu a graça. E ele se converteu ao cristianismo e, mudou radicalmente a sua vida. E se tornou um dos codificadores da doutrina espírita, né? É o espírito que tem várias mensagens, tanto no livro dos espíritos, nos 5 livros, né, do Pentateuco, e foi um dos espíritos responsáveis pela codificação, né? A pleia de espíritos da verdade. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Porque quando você ama, por mais defeitos tenham a pessoa, você aceita essa pessoa do jeito que ela é. Por isso que Deus nos ama todos iguais. Porque Deus nos aceita como nós somos. E aí, nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus, diz: eu lhe aceito como você é, mas sei que você tem condição de mudar, e mudar para melhor. E eu vou lhe ajudar nessa mudança. E aí, nós, por nossa vez, que somos, às vezes, os irmãos mais velhos, dos nossos irmãos que estão chegando novos na doutrina espírita, devemos dizer isso para eles. Eu aceito como você é, mas sei que você pode mudar. E nós vamos lhe ajudar a mudar, a tornar-se pessoas melhores. Vamos lá, né, meus irmãos? Pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador, e ao qual este serve de condutor, é o magnetismo misto, semi-espiritual ou, querendo-se, humano-espiritual. O fluido humano dá a este as qualidades que lhes faltam. O concurso dos espíritos em semelhantes circunstâncias e por vezes espontâneas, mas o mais frequentemente é provocado pelo pedido do magnetizador. O que é que a gente está querendo dizer aqui? É a solicitação. Primeiro, o necessitado precisa pedir com fé aquele milagre, ou aquela modificação física. Depois, o magnetizador, aquele que está sendo solicitado,
precisa elevar o seu pensamento a Deus e ter a verdadeira e genuína vontade de ajudar. E colocar-se à disposição dos amigos espirituais, respeitando a vontade de Deus sempre. Pronto. Quando há essa comunhão, ocorre a cura ou a transformação. Quando não há essa comunhão, há de se esperar. Não é desesperançar, não. Pode não ter acontecido naquele momento, mas pode acontecer depois. E enquanto a cura física não vem, trabalha-se a cura espiritual. Porque não existe doença, existe doença. Diz Emmanuel e André Luiz. O que isso quer dizer? Não existe doença? Não, não existe doença. Porque as doenças físicas são manifestações espirituais. Então, antes do corpo físico adoecer, o espírito é que está doente. Então, quando eu, em espírito, adoeço, eu transmito essa enfermidade para o meu perispírito e, por sua vez, transfere para o corpo físico. Então, a doença no corpo físico é uma manifestação do que está acontecendo lá no espírito. Por isso que primeiro é necessário a cura espiritual, para depois a cura física. Nesse momento ocorre o inverso para o despertar da criatura. Voltamos à frase do Mestre Jesus. Vá, tua fé te curou. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Por quê? Porque primeiro a mente precisa ser curada. Porque se você não cura a mente, a enfermidade volta. Porque o corpo físico foi sarado, as células foram modificadas, foram transformadas em células sadias. Mas a matriz, que é o espírito, continua enfermo. Então, vai passar para o perispírito, que por sua vez vai passar para o corpo físico. E a pessoa volta até aquela enfermidade, ou, como no dizer do Mestre Jesus, uma enfermidade mais séria, mais grave. Vamos lá? As curas espíritas constam, como se vê, dos anais do cristianismo. E, acrescentando essas palavras à narrativa de Lucas, não fazemos mais do que confirmar o que já temos dito em outras obras anteriores. É o que o Caibá Schutter está falando sobre, como a gente diz nesse livro, ele fala de Atos dos Apóstolos, traz outras tantas curas, outras tantas transformações. Então, as curas espíritas constam nos anais do cristianismo. Ou seja, não é de agora que os médiuns curam as pessoas. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe na sua condição hominal, espíritos mais evoluídos encarnam ou reencarnam entre nós, são os pajés, nos grupos dos indígenas, são os pais de santo, né? Não, os pretos velhos e as pretas velhas nos cultos africanos, né? E outros tantos líderes religiosos que são colocados em cada grupamento do planeta. Então, muitas vezes são espíritos iluminados, mais evoluídos, que solicitam ou são autorizados pelo Mestre Jesus de reencarnar no nosso meio para nos instruir, para nos auxiliar. E nesse momento em que nós estamos passando dessa transição do planeta de provas e expiações para um planeta regenerador, muitos espíritos reencarnarão entre nós para nos impulsionar, para nos ajudar. Agora, precisamos ter o quê? A consciência, ou despertar da consciência da nossa condição espiritual. Não somos um corpo de carne que tem espírito. Somos um espírito que utiliza de um corpo de carne para evoluir, para crescer espiritualmente. E como essa imagenzinha que nós colocamos aqui para finalizar a nossa conversa, que possamos compreender que somos energia, somos fluido. A matéria é o quê? Energia condensada. Então, nós somos luz, facho de luz. Está lá nos Espíritos,
Kardec pergunta, então, o que é o espírito? Os espíritos dizem que não há uma linguagem ainda que eles possam definir, mas que a gente pode definir como que com princípio inteligente, né? E materializando como um faixa de luz, né? Como uma centelha divina. Então, nós todos somos essa centelha divina. E o templo do Espírito, né? O templo onde mora ou habita Deus é o que? Dentro de nós. Por quê? Porque as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então, todas as vezes que nós elevarmos o nosso pensamento, elevarmos as nossas intenções, elevarmos o nosso desejo, né, de uma vida melhor para nós, para os nossos semelhantes, ou uma vida melhor para os nossos semelhantes e depois para nós. Nós vamos nos aproximando dessa espiritualização. Então, meus irmãos, que possamos compreender que estamos vivendo momentos maravilhosos, porque toda transformação, toda mudança que vem do Pai é para o nosso benefício. Então, que possamos aproveitar esse instante, todos nós, de todas as casas espíritas, de todos os trabalhadores da casa espírita, né? Sagrada Família e todas as outras casas espíritas do nosso país e do nosso planeta. Que possamos juntar as nossas mentes em um só propósito, a transformação da humanidade. É isso que nós precisamos ter em mente a partir desse momento, aproveitando todas as oportunidades que nós tivermos para falar do Evangelho do Mestre Jesus, falar da doutrina dos Espíritos, mas, acima de tudo, meus irmãos, praticar. Que sejamos nós a mudança que queremos para o mundo. Que façamos em nós a mudança que queremos para o mundo. Que sejamos nós, criaturas melhores, cada dia. Muita paz para todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos quem nos deve. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz para todos.